Olá, hoje eu vou falar sobre ciência e tecnologia. Parece que às vezes quando as pessoas falam, os dois andam juntos e lado a lado. De forma geral, na maioria das vezes sim, mas nem sempre isso é uma realidade, ou nem sempre isso foi uma realidade. Então tem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração quando for fazer uma distinção entre ciência e tecnologia. Eu diria que a melhor forma para a gente fazer e iniciar essa distinção é olhar para o surgimento das duas principais coisas que influenciaram e impulsionaram o desenvolvimento humano, né? Quando eu falo desenvolvimento humano, é no sentido de como os humanos no passado, tá? Os humanos primitivos, eles chegaram a níveis maiores de desenvolvimento, tá? E uma das duas principais coisas foi primeiro a descoberta do fogo e depois o desenvolvimento da roda. O que acontece? Quando o humano ele passa a dominar o fogo, ele consegue fazer uso de coisas que até então ele não fazia. Ele consegue agilizar processos. Ele, querendo ou não, adquire algo que impulsionou as sociedades naquela época. Naquela época primitiva. Aqueles que não tinham o domínio do fogo tinham sido passados, para trás por aqueles que tinham domínio. A mesma coisa aconteceu com o desenvolvimento da roda, tá? Então, por exemplo, se vocês forem imaginar os povos que tinham domínio da roda, eles também poderiam fazer uso, de animais para tração e coisas do tipo. Então, quando você para ver isso é ou não é uma tecnologia? Isso é sim uma tecnologia naquela época, tá? Naquele momento lá, ela era assim. Então, uma outra questão aqui, por exemplo, que é o fazer o uso de ferramentas, de aprimorar ferramentas. Porque, querendo ou não, os humanos desenvolveram ferramentas, com pedras lascadas, com coisas do tipo. E isso, querendo ou não, era tecnologia. E aí vem uma questão interessante, tá? É que não é só humanos que fazem uso de tecnologia, tá? Animais também. Teve um estudo que saiu não faz muito tempo, acho que foi ano passado, que no sítio aqui perto, um sítio arqueológico aqui no Piauí, eu acho que foi da Serra da Capivara, que nesse estudo, provavelmente as ferramentas, algumas ferramentas no sítio ali, elas eram datadas de torno de 50 mil anos. E essas ferramentas não teriam como ser, ao menos se eu for olhar pela teoria do Clovis I, de povos humanos. E aí o que acontece? Nesse estudo que saiu, eles colocaram que provavelmente essas ferramentas elas não foram feitas por humanos, mas sim por macacos pregos. Ou seja, boa parte dessas ferramentas, e grandes quantias de ferramentas, que têm datações muito, muito antigas, elas não foram feitas por humanos, ou seja, são ferramentas feitas por macacos pregos. E na verdade a tecnologia é utilizada não somente por outros primatas, como o macaco prego, mas também por aves, Se vocês pararem para ver, os corvos, eles têm muitas formas, Se vocês buscarem vídeos, eles são muito inteligentes. Eles conseguem fazer, pegar ferramentas para poder obter alimento. E não somente os corvos, mas diversos outros animais também conseguem fazer uso de ferramentas. E isso é uso de tecnologia. Ou seja, a tecnologia ela vem de uma utilidade. Ela vem de uma utilidade naquele momento. E existe mais uma coisa, são características naturais da tecnologia. Uma que é uma utilidade, uma necessidade que tu tem de realizar uma tarefa, uma função. E a segunda coisa é a diminuição do tempo que tu leva para fazer uma atividade. Tá entendendo? Por exemplo, tu poderia fazer algo com as mãos, ou então poderia fazer algo com o bico ou com outra coisa? Poderia sim, só que tu leva menos tempo fazendo com aquela ferramenta. Então, olha duas coisas da natureza da tecnologia. Uma, diminuição do tempo. E a segunda coisa é a necessidade. Existe aqui uma problemática, que é sobre a questão da tecnologia e a redução, do tempo. O que acontece? Olha só o momento que a gente está vivendo. Nesse momento, Então estamos agora, quando eu estou fazendo esse vídeo, em 2023. E a gente está tendo uma espécie de uma revolução, de inteligências artificiais. E o que as inteligências artificiais elas fazem? Elas reduzem o tempo
né, que se realizaria uma determinada atividade, uma determinada função. Ou seja, um artista que antes passava semanas, até meses criando uma obra de arte, nesse momento uma inteligência artificial é capaz de fazer isso em alguns poucos minutos, alguns segundos, né, a mesma coisa. Isso, né, não é algo novo. Então, isso não aconteceu, né, só agora que está acontecendo com as IAs, isso já é de muito tempo, tá bom? Então, por exemplo, antes, quando tu ia no banco, tinha alguém lá, não era um caixa, que estava lá para tu só enfiar o cartãozinho e fazer um saque. Antes era alguém que estava lá. Mas aí a tecnologia, novamente, diminuindo o tempo que tu leva para fazer algo, criou máquinas que vão novamente substituir pessoas para poder realizar a mesma função. Ou seja, agora um caixa fica lá no lugar de uma pessoa. Grandes máquinas agrícolas conseguem substituir centenas até milhares de pessoas. E é um processo que a gente chama de mecanização. E agora a gente está vendo a questão das IAs, né? As IAs que conseguem substituir também vão substituir grandes quantias de trabalhadores no futuro. Por quê? Porque isso é da natureza da tecnologia. Não tem como fugir disso. A natureza dela é diminuir o tempo que tu realiza alguma atividade ou função, aumentar a produção, e ela também é voltada para uma necessidade, tá? Mesmo que tu pare para ver, ela não tinha uma necessidade. De forma geral, existia uma necessidade, ao menos para o meio de produção existia. Porque se tu consegue agora produzir uma grande quantia de um material, de alguma coisa, de forma rápida e barata, tu supriu o problema da necessidade. Enquanto, por exemplo, animais podem fazer uso de tecnologia, só existe um animal que pode fazer uso da ciência, tá? Se a gente for a ciência como ela existe hoje, que basicamente só são os humanos. E nesse sentido, quando eu falo na ciência como a gente vê hoje, eu estou falando principalmente de algo chamado de um método científico. O método científico, ele foi uma construção, tá, ao longo do tempo. Ele surge primeiramente, né, ele tem uma base, sim, filosófica, que isso vem lá dos chamados filósofos da natureza, só que ainda era filosofia. Aquilo ali ainda era filosofia. Mas as bases mesmo do pensamento científico, ele surge ali por volta do iluminismo. E a gente tem grandes nomes, como Galileu, Kepler, Thomas Bacon, né? O René Descartes e o Newton, né? A gente não pode deixar de falar aqui do Newton. Entre esses, eu vou dar destaque aqui para o René Descartes, porque ele tem, tá, um método que é o método cartesiano, e se a gente for parar para ver o método cartesiano, ele tem muitas coisas que são muito parecidas com o método científico. E eu não estou dizendo que o René Descartes ele foi o primeiro contribuidor, foi aquele que mais contribuiu para o desenvolvimento do pensamento científico. Mas não, ele foi um dos que, né, teve uma grande contribuição. Isso é uma formação histórica, vários outros ao longo do tempo contribuíram para isso. Mas o método cartesiano ele é muito parecido, tá, com o que a gente observa no pensamento científico atual. E o que Descartes deixou também é muito, né, cara do pensamento científico atual. O método científico ele não é baseado naquilo que o cara sabe tudo, tá? Ele é baseado justamente, vem daí que é de Descartes. Que Descartes ele começa a questionar tudo na natureza, né? Eu disse que é muito parecido com o pensamento de Descartes justamente porque Descartes ele começa a questionar tudo como que a gente tem como verdade. E como ele começa a questionar tudo que a gente tem como verdade, ele começa a não aceitar tudo em volta dele como real. Então é por isso que eu estou dando ênfase aqui para ele. Porque ele questionou tudo. Ele questionou, será que a realidade não é um sonho tão vívido, tão normal, que na verdade esse sonho a gente tem como realidade? E isso aí é base, tá, para inclusive vários filmes, como por exemplo Inception, um pouco de Matrix. E esses questionamentos de Descartes, eles foram se moldando cada vez mais e mais. Até o momento que chegou no fim já do pensamento dele, no fim da vida dele, e o Descartes resolveu chegar a uma conclusão que basicamente eu penso, logo existo. Porque é a única coisa que ele poderia ter como verdade, tá bom? Que era a única coisa que ele acabava tendo como verdade, porque de resto ele não conseguia mais distinguir o que poderia ser uma verdade ou não uma verdade.
tá? Justamente porque a ciência ela é baseada, a ciência como se estrutura atualmente, né, baseada em um método, uma metodologia que é o método científico, ele é baseado muito nisso. Tu não aceitar, né, tu tem sim no final uma verdade, só que essa não é uma verdade, não existe isso de uma verdade. Tá? O que existe é que várias pessoas fizeram estudos em cima daquilo e elas chegaram a uma conclusão, tá? Que acaba sendo uma conclusão geral que todos consideram como correta. Mas basta que alguma coisa aconteça e então, né, novos estudos são novamente feitos em cima daquilo para poder saber se aquilo realmente, se existe algo, vai começar a existir alguma mudança naquilo. Então é por isso que é dito que o cientista não é o tipo que sabe de tudo. Ele é tido, na verdade, como o cara que ele sabe que ele tem que pôr tudo a questionamento. Existe um princípio aqui no que se refere à ciência. E esse princípio no que se refere à ciência é basicamente entender processos e mecanismos, funcionamento. É estudo, sistematização. Isso é uma característica básica da ciência. Ou seja, ela não necessariamente vai surgir de uma utilidade ou de uma necessidade. Tu vai te questionar, te perguntar sobre algo e tu vai simplesmente buscar estudar aquilo simplesmente, puramente porque tu quer entender aquilo. Ou seja, tu quer entender a, entre aspas, verdade existente naquilo. Tu vai destrinchar aquilo. Então, por exemplo, o estudo com o corpo humano de tentar entender como cada coisa funciona, né, de forma lógica e racional, isso aí é uma característica da ciência e nenhum outro animal, né, vai fazer uso da ciência além dos humanos. Então, quando tu tiver numa bad do tipo, oh meu Deus, qual a razão da existência, a razão dos humanos e tudo mais, ou qualquer coisa do tipo, né, pensa e lembra que tu tem um negócio muito especial aí contigo, que é o uso da ciência, né? Então vai buscar uma resposta na ciência, porque talvez tenha alguma resposta lá que tu pode fazer uso, que ela é puramente humana. A base realmente da ciência, a natureza dela, ela não se aplica, tá, à forma que os animais fazem uso. Eles fazem uso de métodos empíricos para entender coisas, né, que ela é muito mais voltada para a tecnologia em si do que para a ciência, tá? E uma outra questão aqui é que, como eu disse, né, enquanto a tecnologia ela é uma utilidade, tá, uma necessidade muitas vezes, e reduzir o tempo que tu gasta para fazer uma atividade, a ciência não. Então, por exemplo, por isso que em ciência às vezes a gente tem uma área da ciência que é muito, às vezes, menosprezada, que é a chamada ciência de base. A ciência de base, né, ela simplesmente vai estudar as coisas mais básicas do que está ali. E muitas vezes as pessoas menosprezam a ciência de base. E acabam dando muita ênfase para a ciência aplicada, porque a ciência aplicada ela já é um estudo de como entender o funcionamento já voltado para alguma área da tecnologia, para ela ser aplicada a alguma necessidade existente. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo muito comum, tá? Principalmente voltado para a área de biologia, que é a questão de botânicos, né? Os botânicos eles acabam estudando várias plantas, vários organismos ali, e vão fazer trabalhos em cima disso. Só que muitas vezes as pessoas vão se perguntar, né? Mas por que você está estudando uma planta, um organismo que simplesmente ele não tem utilidade, né? Ele não tem, entre aspas, importância. Então, na verdade, tu vai ter vários trabalhos assim que aparentemente não existe nenhuma importância ali, não existe nenhuma utilidade. Só que futuramente, esses trabalhos eles são bases, né, para estudos lá posteriores que vão descobrir alguma coisa, né, sobre essas plantas, tipo, essa planta vai estar em determinado lugar, vai estar em determinado local, ou descobrir que essa planta pode ser utilizada para fazer algum tipo de medicamento, que ela tem algum composto ativo lá, e aí, né, a ciência aplicada vai acabar pegando isso e desenvolvendo algum material, algum método, vai desenvolver alguma coisa, trabalhando em cima disso, e quando tu for ver, tu tem um desenvolvimento ali voltado para uma necessidade, para uma utilidade, que é a chamada de ciência aplicada. Então, é mais nesse sentido. E, atualmente, no caso, as duas vão andar juntas, porque, por exemplo, enquanto a ciência, atualmente, essas novas descobertas, mesmo que elas, a princípio, não sejam voltadas, né, para uma função específica, para realização, para um meio, para uma necessidade, elas simplesmente são estudos que acabam
se desenvolvendo, surgindo, e muitas vezes esses estudos acabam sendo aplicados para uma outra coisa, tá? E isso é algo que é bem comum, tá? Acontecer, certo? Então, é basicamente isso. Eu espero que a diferença, né, tenha ficado clara entre ciência e tecnologia, para você nunca mais se confundir, mesmo que, né, atualmente as duas acabem andando juntas, lado a lado, mas é preciso ter em mente, tá, essa diferenciação, para acabar não caindo, né, cometendo muitos erros, tá, no que se refere a isso. Então, tchau, tchau, até uma próxima.